Boa noite. Boa noite. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em 8 estados em nova fase da Operação Lava Jato. Lista de suspeitos inclui políticos, entre eles o ex-presidente Collor. Residências e empresas foram vasculhadas. Senado chama a ação de ilegalidade e invasão. A Polícia Federal responde que cumpriu ordem do Supremo. Dilma reúne Lula e ministros no Palácio da Alvorada para discutir a crise política. Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo acumula 2 anos e meio de atraso. A obra está parada. Irã e grandes potências fecham acordo histórico para evitar a bomba atômica e levantar sanções. A Polícia Federal lançou hoje uma nova fase da Operação Lava Jato, cumprindo 53 mandados de busca e apreensão em 8 estados. Desta vez, a ordem partiu do Supremo Tribunal Federal. A lista de suspeitos de ligação com esquema de corrupção na Petrobras inclui políticos no exercício do mandato. O mais conhecido deles é o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Cerca de 250 policiais federais participaram da operação batizada de Politeia. Os mandados foram expedidos pelos ministros Teori Zavascki, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Na casa da Dinda, a famosa residência do ex-presidente Fernando Collor, em Brasília, foram apreendidos uma Ferrari vermelha, um Porsche preto e uma Lamborghini prata. Collor foi citado pelo dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, em seu depoimento à Justiça. Ele afirma ter pago 20 milhões de reais entre 2010 e 2012 em troca da influência de Collor em negócios com a BR Distribuidora. Em Alagoas, os policiais cumpriram mandado no prédio da TV Gazeta, afiliada da TV Globo e propriedade do senador. Também foram alvo da operação outros 2 senadores, o piauiense Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, Partido Progressista, e o pernambucano Fernando Bezerra Coelho. Além deles, o ex-ministro Mário Negromonte, o deputado federal Eduardo da Fonte, o ex-deputado João Pizzolatti e o advogado Tiago Cedras, filho do presidente do Tribunal de Contas da União. No Rio de Janeiro, a polícia fez buscas no prédio da BR Distribuidora e na casa de 2 diretores da empresa, que é subsidiária da Petrobras. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação é evitar que provas importantes sejam destruídas pelos investigados. Essa operação, batizada de Politeia, se refere ao livro A República, de Platão, que descreve uma cidade perfeita em que a ética prevalece sobre a corrupção. A defesa de Fernando Collor disse repudiar com veemência a ida dos policiais federais à residência do cliente. Segundo o senador, a ação foi invasiva e arbitrária e busca constrangê-lo. Os advogados do senador Ciro Nogueira classificaram a busca como desnecessária, já que ele ofereceu seus sigilos e prestou depoimento. Em nota, a defesa do ex-ministro Mário Negromonte informou que ele entregou de forma espontânea todos os elementos considerados indispensáveis pelas autoridades por ter convicção de que será considerado inocente. O ex-ministro Fernando Bezerra disse que sempre esteve à disposição para colaborar com as investigações. O advogado do ex-deputado João Pizzolatti disse que o cliente apoia a investigação, mas considera desnecessárias medidas invasivas, como busca e apreensão. O deputado Eduardo da Fonte e o advogado Tiago Cedras não foram localizados. A Polícia Legislativa e a Advocacia Geral do Senado informaram que a Polícia Federal descumpriu resolução da casa ao entrar em apartamento funcional do senador Fernando Collor para cumprir mandado de busca e apreensão. Segundo o Senado, a entrada de policiais na casa do parlamentar ocorreu sem que fosse apresentado um mandado judicial. A assessoria de imprensa da Polícia Federal informou que a Polícia Legislativa não possui legitimidade para receber mandados oficiais. Ainda assim, segundo o órgão, a Polícia Federal apresentou o documento, mas não o entregou. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse em depoimento que o deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB, tratou com ele do repasse de propinas em nome do presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB. O deputado e o senador negam. Paulo Roberto Costa falou ontem em delação premiada ao juiz Sérgio Moro. Ele contou que Aníbal Gomes representava Renan Calheiros em reuniões para negociar propinas com as empreiteiras contratadas pela Petrobras. Quem lhe dava sustentação política no PMDB? O senador Renan Calheiros era um dos que dava sustentação política. O
O senhor negociava com ele também valores, propinas, comissionamento? Não, com ele não, mas ele tinha um representante lá, um deputado, Aníbal Gomes, que em algumas vezes negociou comigo. O doleiro Alberto Youssef também prestou depoimento em delação premiada. Ele disse que pagou cerca de 200 milhões em propinas para a diretoria de abastecimento da Petrobras e calcula que cerca de 60 milhões teriam ficado com Paulo Roberto Costa. Mas o ex-diretor afirma que sua parte girou em torno de 8 milhões de reais. 60% era para o partido, 5% eu retia para mim, 5% era para o João Genu e os outros 30% ia para o Paulo Roberto Costa. Como o senhor fazia pagamentos ao senhor Paulo Roberto Costa? Eu fazia pagamentos em dinheiro. Devido à contradição de valores, o advogado da empreiteira OAS anunciou que pedirá a anulação do acordo de colaboração que Paulo Roberto Costa fez com a Justiça. O ex-executivo se comprometeu a contar tudo o que sabe sobre o esquema de corrupção da Petrobras, em troca de benefícios nas sentenças em que seja condenado. Em nota, o deputado Aníbal Gomes afirma que não houve entrega ou promessa de recursos para ninguém. O senador Renan Calheiros diz que suas relações com todas as empresas públicas e seus diretores nunca ultrapassaram os limites institucionais e que jamais autorizou o deputado Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa a falar em nome dele. CPI da Petrobras houve viúva do ex-deputado José Janene, apontado na Operação Lava Jato como um dos mentores do esquema de corrupção na Petrobras. Janene era do PP, Partido Progressista, e morreu em 2010, antes de ser julgado no processo do mensalão petista. A viúva, Estael Fernanda Janene, foi convocada depois que o presidente da CPI da Petrobras, Hugo Mota, levantou a suspeita de que o ex-deputado poderia estar vivendo no exterior com os recursos da corrupção. Mota não compareceu ao depoimento de hoje. Estael Fernanda Janene afirmou que não tinha conhecimento sobre contas no exterior em nome do ex-marido, que Janene não compartilhava com ela detalhes de seus recursos nem de seus negócios com o doleiro Alberto Youssef, que ficou espantada com a movimentação de milhões, que o ex-deputado tinha a cultura de sonegar impostos e reclamava até da conta da verduraria. Segundo ela, depois que ele morreu, ficou fácil apontá-lo como culpado. Será que era só o Janene? Quem eram os outros deputados que davam esse apoio, então? Porque eu só não aceito essa coisa de falar assim, não, é o Janene que fez, o Janene que estava lá. Mas o Janene morreu, ele saiu em 2007 e se aposentou. Janene ficou, o ano de 2010, que ele morreu, praticamente o ano inteirinho internado, para morrer no final de 2010. E as coisas continuaram depois que ele morreu também? Como que ele faz do além? E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto, que fala sobre essa nova fase da Operação Lava Jato. O Brasil é o país da tragédia que não acaba. Quanto mais o Brasil anda para frente, mais ele fica no lugar, pique no lugar. Você imagina que no século passado se tratou de corrupção do Fernando Collor. Depois, tantos anos depois, volta o Fernando Collor, relembrando aquela máxima de Heráclito de Éfeso: você nunca toma duas vezes banho no mesmo rio. Mas não tem nada de filosófico isso, não. Pior do que você ser deposto da presidência da República por um Fiat Elba e depois ter a sua casa invadida e de lá serem retirados um Lamborghini, um Porsche e uma Ferrari, é não ter tido um comportamento à altura desse cargo. O Fernando Collor se orgulha muito de ter sido vilipendiado no processo de seu impeachment, na prática, e porque depois o Supremo Tribunal Federal não teria conseguido arrumar provas para ele. Ele podia ter permanecido como estava, ser um digno ex-presidente e não produzir as provas que anda produzindo. Agora, o mais revoltante do que a reação dele, que é natural, é a reação da instituição Senado. O presidente Renan Calheiros usou a palavra invasão. Aparece o diretor de uma polícia judiciária e o advogado-geral do Senado para reclamar que não foi obedecida uma norma que uma casa de um senador só pode ser invadida pela polícia legislativa. Quer dizer que uma ordem do Supremo Tribunal Federal não alcança um senador? Que privilégio é esse? Um senador, por acaso, é um cidadão acima da lei? Acima de qualquer suspeita, eles não são.
porque estão aí sendo investigados. O Senado, como instituição, deveria se orgulhar do trabalho que a Polícia Federal está fazendo, que o Ministério Público Federal do Paraná está fazendo. E é bom que o senhor Renan Calheiros e o Senado saibam que a imagem deles não é muito melhor do que a imagem da Dilma, a imagem da Câmara, a imagem de outras instituições, não. A imagem do Senado, do Congresso é péssima. E se eles querem cuidar dela, não podem continuar agindo como se o Senado fosse funcionar como impunidade e como um valha-couto de suspeitos de delinquência. Pois é, sexta-feira eu volto aqui, direto ao assunto, em pé lá. E ainda nesta edição, mais informações sobre a Operação Lava Jato. O Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo, que deveria ter sido inaugurado em janeiro de 2013, sequer está concluído. A obra, financiada pelo governo federal, já ultrapassou os 20 milhões de reais. A previsão agora é de que ele seja entregue no segundo semestre do ano que vem. Os moradores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, acham que a construção do museu é um desperdício de dinheiro público. Prejuízo para a população, né? Dinheiro que foi gasto, fez investimento, enfim, não tem retorno, né? Dava para aplicar em outra coisa, tipo saúde, educação. Aí você vê um dinheiro jogado fora. Eu acho que isso não é bom nem para a população, nem mesmo para eles, tá certo? Porque aí abaixa a reputação deles cada vez mais. O Museu do Trabalho e do Trabalhador começou a ser construído pela Prefeitura em abril de 2012. O espaço deveria ter sido entregue à população em janeiro de 2013. A data exata do início das obras foi retirada da placa. Os portões estão fechados e hoje havia apenas 3 pessoas no canteiro de obras. O material de construção está espalhado pelo terreno e o imóvel do lado de fora, que aparentemente está em fase final, já apresenta sinais de vandalismo. O prédio tem 5 mil metros quadrados e o custo inicial previsto era de 18 milhões de reais, podendo chegar agora a 23 milhões, com o aporte financeiro solicitado pela Prefeitura. A maior parte da verba vem de recursos federais do Ministério da Cultura. Uma obra milionária que está parada há 8 meses. O objetivo é utilizar o museu para mostrar a luta dos trabalhadores da região do ABC. Também lembrar das greves que marcaram o movimento sindicalista no final dos anos de 1970 e que deram início à vida política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta não é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores tenta criar um espaço como este. No início da década de 1990, a então prefeita Luísa Erundina cogitou a hipótese de transformar a mansão da família Matarazzo, na Avenida Paulista, no Museu do Trabalhador. Na época, seria uma homenagem ao pioneiro industrial de São Paulo. Mas em 1996, parte do imóvel foi dinamitada e, com a estrutura abalada, o casarão teve que ser derrubado. Por muito tempo, o espaço serviu de estacionamento, até que em 2007 foi vendido. Hoje o local abriga um shopping que foi recém-aberto e também uma torre comercial de 13 andares. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que está aguardando uma resposta do Ministério da Cultura sobre a regularização do processo do plano de trabalho. Só então as obras devem ser reiniciadas. Já a empresa responsável pela obra, a construtora SEI, informou que o trabalho foi oficialmente paralisado no dia 3 de novembro do ano passado, atendendo a determinação da Prefeitura. Muitos haitianos chegam a São Paulo com o desejo de mudar de vida e alguns conseguem. Empresários que contratam esses estrangeiros contam como tem sido essa experiência e quais são os diferenciais desses profissionais. Gregory e Macan se revezam nos últimos retoques na pintura deste hotel na zona sul da capital. Gregory é haitiano e chegou ao Brasil em 2011. De lá para cá, trabalhou em inúmeras atividades, principalmente na construção civil. Eu tive para cá para trabalhar, entendeu? Para ajudar a família, outro que está lá, entendeu? De acordo com a Polícia Federal, a maior oportunidade de emprego para os haitianos está em áreas como abate de animais, construção civil e serviços em restaurantes e similares. Mas na África, trabalho também é raridade. Por isso, Macan, de 28 anos, largou tudo no Mali e veio para São Paulo há 1 ano e meio. Quando eu cheguei aqui, só 4 meses assim,
começar a falar um pouquinho de português. E quem aposta nesta mão de obra não se arrepende. A gente não teve tanta demanda de brasileiros, às vezes por questão de dificuldade de horário também, hotelaria escala 6x1, então muitas pessoas querem trabalhar de segunda a sexta, e aí esse filtro vai ficando um pouco mais difícil. E a gente vê que eles estão bem abertos, bem dispostos. Está cada vez mais fácil encontrar um haitiano conquistando espaço no mercado de trabalho. E aqui na cozinha de uma das maiores confeitarias francesas da capital, dos 7 funcionários, 3 são haitianos, como Josué. Há 2 meses no Brasil, ele não se importa de literalmente colocar a mão na massa. Aliás, um dos maiores segredos da culinária francesa já foi desvendado por ele: o creme de confeiteiro. O fato de ter a língua francesa em comum ajuda muito na integração. A integração é a palavra-chave aqui. Eu sempre vou pôr um brasileiro com um haitiano para a formação, para que eles se integram mais rápido. E eu pego no pé também para que eles aprendam o português. Ma position c'est de travailler dur pour que ma famille vienne ici de viver avec moi. Aos 37 anos, além da saudade do filho que ficou no Haiti, Leslie lamenta a própria ingenuidade. Ele desembolsou mais de 15 mil reais na travessia ilegal até o Brasil. Agora, com todos os documentos em dia, nem pensa em deixar o país. Je veux rester ici. Esses migrantes, eles vêm com uma faca nos dentes, querem trabalhar duro para ficar no Brasil. Para eles é uma dádiva o Brasil ter aberto as portas. As vendas do comércio recuaram 4,5% em maio na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é a maior retração nesse tipo de análise anual desde agosto de 2003. Em relação a abril, a queda foi menor, de 0,9%, mas esse já é o 4º mês consecutivo de baixa. Nessa base de comparação, a retração do comércio é a maior para o mês de maio desde 2001. A Câmara dos Deputados retoma a votação do texto da reforma política. Os parlamentares agora discutem emendas ao projeto principal que já passou pela Casa. Já foram aprovados itens como manutenção da propaganda em rádio e TV por 35 dias, a obrigatoriedade da filiação de um candidato por pelo menos 6 meses ao partido. Eles também já aprovaram uma emenda que prevê o aumento do número de candidatos por partido, mas a redução dos candidatos por coligações. Os deputados também analisam os gastos de campanha em cidades com até 10 mil habitantes. Nesses municípios, para prefeito, o limite será de R$100 mil. Para vereador, R$10 mil. Lembrando que o texto da reforma política ainda precisa passar por votação no Senado. Em Brasília, presidente Dilma Rousseff se reúne com o ex-presidente Lula e ministros para discutir crise política. Entre os ministros que participam do encontro estavam o da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o da Comunicação Social, Edinho Silva. A reunião durou mais de 4 horas. Na pauta, a crise política vivida por Dilma, com a insistência de parte da oposição de reivindicar a saída da presidente em ações que correm no TCU e também no TSE. O senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, disse que aguarda com cautela os desdobramentos das buscas e apreensões nas residências de políticos suspeitos de envolvimento com esquema de corrupção na Petrobras. A partir desse momento, nada pode obstacular, nada pode impedir que as investigações avancem. Sempre é recomendado prudência, mas o que nós estamos vendo são desdobramentos de investigações que já vinham ocorrendo lá atrás. Sempre que as instituições estiverem de alguma forma atacadas, cabe ao PSDB agir para defendê-las. E vamos com muita cautela aguardar os desdobramentos dessas buscas e apreensões. Não ocorreram, segundo estamos informados, prisões ainda hoje, mas vamos ver, vamos acompanhar muito de perto o que ocorre em relação a elas. A operação desencadeada hoje pela Polícia Federal apreendeu mais de R$3.600.000 numa empresa aqui em São Paulo. A informação foi divulgada no blog do jornalista Matheus Leitão, do G1. Por enquanto, o nome dessa companhia não foi divulgado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A Operação Lava Jato nasceu de uma investigação de doleiros que agiam fora da lei no Paraná. Subiu um pouco, chegou à diretoria da Petrobras. Subiu um pouco mais, chegou a grandes empreiteiros. Envolveu os políticos, chegou a empreiteiros ainda maiores. À medida que vai subindo na escala de poder e renda dos investigados, a Lava Jato vai quebrando paradigmas.
Hoje, munida de autorização do STF, a Polícia Federal realizou batidas em endereços comerciais e residenciais de políticos importantes. Isto está longe de ser uma operação banal. Ao contrário, isto é absolutamente inusual. No Brasil tradicional, os crimes cometidos acima de um certo patamar social são como cachorros que perseguem automóveis. Esses crimes perseguem quem os cometeu por algum tempo, dão a impressão de que vão estraçalhá-los, mas logo desistem. No caso da Operação Lava Jato, a julgar pelos seus desdobramentos, tem-se a impressão de que nós vamos ter consequências que vão além das manchetes incômodas. Os políticos que foram alcançados por essa ação de hoje da Polícia Federal, entre eles Fernando Collor de Mello, taxaram a operação de arbitrária. Ora, arbitrariedade não houve. Os policiais agiram com um mandado do Supremo Tribunal Federal. Mas este incômodo dos políticos é um ótimo sinal. É sinal de que aquele Brasil das investigações seletivas pode ser um país que está ficando para trás. Boa noite. A CPI do Senado aprovou a convocação de conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e de empresários investigados pela Operação Zelotes da Polícia Federal. A CPI, que investiga suspeitas de manipulação de julgamentos feitos pelo CARF em troca de propina, aprovou os requerimentos de convocação para depoimentos antes do recesso parlamentar. Entre os convocados estão os conselheiros do CAF, Antônio Lisboa Cardoso e Valmar Fonseca, além dos presidentes do HSBC no Brasil, da Boston Negócios, da Indústria Irmãos Júlio, da Mundial SA e do Grupo Penha. Vai ser hoje em São Paulo o lançamento do livro Golpe de Estado, dos jornalistas Palmério Dória e Milton Severiano. A repórter Carla Rodeiro acompanha o lançamento e tem outras informações. Olha, segundo os autores, esse livro que está sendo lançado agora, Golpe de Estado, ele foi idealizado como um alerta à sociedade brasileira sobre as atrocidades cometidas durante a ditadura militar. São relatos construídos que constroem, na verdade, 32 histórias. Bem, aqui ao meu lado está o Palmério Dória, que é um dos autores. O Milton Severiano, que é o parceiro dele nesse livro, faleceu em maio passado, antes da publicação do trabalho. Boa noite, Dória. Boa noite, Carla. Essas pessoas viveram a ditadura e fazem os relatos dela. E por que você diz que é um alerta? É porque todas essas pessoas elas hoje em dia nos transportam para os nossos tempos, né? A gente sabe que, por exemplo, o nosso objetivo nesse livro, na verdade, foi que ele seja útil na convicção democrática, né? Da conscientização democrática. A gente sabe que o golpe de 64 foi um estelionato de dimensões continentais. Eles vinham, o pretexto dele foi combater a corrupção e combater o comunismo. Hoje em dia a gente ouve essas palavras de ordem de novo, está se configurando um outro estelionato. Então, pessoas, o que eram os comunistas, na verdade, ele era o fora Brizola naquela época, né? Agora são os vermelhos, ou que nome. E, de novo, a corrupção com pessoas com muito pouca autoridade para falar sobre essa questão, né? Então, está se configurando um novo... Você vê no presente as sombras daquele período? O Financial Times vê. O Financial Times, quando fala em suspeito, o Financial Times diz que impeachment é golpe também, né? A gente vê, por exemplo, nos programas de televisão, uma coisa interessantíssima, né? O Papa é a favor do diálogo e da inclusão social. A Marieta Severo também. Quem não gosta disso parece que é o Faustão. A gente viu essa discussão recente, não é? Então, aqueles personagens, essas figuras, essas 20 pessoas que seguram, que amarram o livro, não é? São testemunhas fantásticas desse tempo, não é? José Luiz Del Roio, Anivaldo Padilha, figuras as mais extraordinárias desse país. Mas eles falam de 64, mas sempre falando sobre os nossos tempos. Não é? As heranças que 64 nos deixou, que explicam figuras como o Eduardo Cunha dominando a Câmara do jeito que está dominando, atropelando a Constituição e tudo mais. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Bem, o livro vai ser lançado daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui no Shopping Higienópolis. Com vocês no estúdio.
Muito obrigada, Carla. Relatório da ONU sobre a AIDS mostra que o número de novos casos da doença está diminuindo no mundo, mas no Brasil a taxa vem aumentando. De acordo com a UNAIDS, o número global teve uma queda de 35,5% entre 2000 e 2014. No mundo, há 15 anos, a estimativa de novas infecções era de 3 milhões e 100 mil. Já no ano passado, esse número baixou para 2 milhões. Aqui no Brasil, em 2000, a Agência das Nações Unidas para a AIDS estimava que houvesse entre 29 mil e 51 mil novos casos. Em 2014, estimou-se entre 31 mil e 57 mil novos casos da doença. E está quente, né? Hoje a capital teve o dia mais quente, olha, o estúdio Gamberini. Também. E teve o dia mais quente do inverno. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a temperatura passou dos 29 graus, é impressionante. Na freguesia do Ó, na Zona Norte, os termômetros chegaram a marcar 31,7 graus. Bom, e sem chuva, a umidade relativa do ar, evidentemente, caiu e fechou a terça-feira em apenas 30%. Vamos ver se o tempo continua assim amanhã, com a previsão de Mariana Armentano. A grande massa de ar seco continua predominando em boa parte do país. Com isso, não há previsão de chuva e o dia será bem quente e ensolarado em todo o sudeste, em parte do centro-oeste, do norte e do nordeste do Brasil. Nessas áreas em verde, do Paraná ao Mato Grosso do Sul, do Acre até o Amapá e no litoral leste do Nordeste, o dia será de períodos de sol intercalados com chuva. E na costa nordestina, o mar deve ficar bastante agitado por causa dos ventos marítimos. Já no sul do Brasil, entre o norte gaúcho e o oeste paranaense, há risco de temporais amanhã, principalmente na região serrana. E o ar polar avança pelo sul gaúcho, deixando o tempo firme, mas bastante frio. A máxima será de 19 graus em Porto Alegre, 20 em Florianópolis, 22 em Curitiba. Nas outras capitais do país, calorão. Faz até 29 graus em Belo Horizonte, 32 em Cuiabá e 34 graus na capital fluminense. Aqui em São Paulo, nada muda em relação a hoje e os próximos dias serão bem quentes e de muito sol em todo o estado, com termômetros próximos ou até passando da marca dos 30 graus. Vamos ver as temperaturas aqui na capital? O paulistano terá mais um dia de calorão. As temperaturas amanhã vão ficar entre 15 e 29 graus. Na quinta-feira, dia bem parecido, com máxima prevista de 28. Na sexta, podemos ter um aumento da nebulosidade, mas mesmo assim a máxima chega aos 26 graus. E um tornado causou destruição e deixou mais de 50 feridos no sudoeste do Paraná. Segundo a meteorologia, os ventos chegaram a 115 km por hora. A Defesa Civil confirmou mais de 50 feridos. Mais de 13 mil pessoas foram afetadas em 36 cidades paranaenses. O tornado arrastou carros e casas, destelhou vários imóveis, derrubou árvores e a fiação elétrica. Com o celular, o motorista de Francisco Beltrão, uma das cidades mais afetadas, gravou o momento em que o granizo destruiu o vidro do carro. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei que proíbe a produção e comercialização do foie gras, iguaria típica da culinária francesa. A decisão, por enquanto, é liminar. O pedido foi feito pela Associação Nacional dos Restaurantes, que defende que a lei é inconstitucional. A lei que proíbe a produção e comercialização do foie gras, que é o fígado gordo do ganso ou do pato, foi publicada no final de junho e tinha prazo de 45 dias para entrar em vigor. A Prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto. E agora, as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Começam hoje as semifinais da Libertadores da América. A abertura será com River e Guarani do Paraguai, que jogam logo mais. Qual a expectativa, Celso Cardoso? Bom, Estela, o River Plate recebe o Guaraná do Paraguai. O Guaraná não, né? O Guarani do Paraguai. Surpresa desta Libertadores, às 9 horas no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Amanhã é a vez do Internacional de Porto Alegre, que recebe no Beira-Rio o Tigres do México. O brasileiro Rafael Sobis, que defende a equipe mexicana, e o atacante Nilmar, do Inter, falaram sobre a expectativa deste primeiro confronto.
Eu, particularmente, tenho comigo que não sofrer gols, sem dúvida nenhuma, é o melhor resultado que possa ter, tendo a última decisão fora de casa, né? Porque, como eu disse, é a primeira vez que a gente vai decidir fora, né? Uma classificação, a gente vinha decidindo em casa e a gente sabe da força que a gente tem dentro de casa e sem dúvida nenhuma, qualquer vantagem vai ser importante, porque é decisão, não tem como você prever nada. Claro que todo jogador gostaria de fazer um bom resultado agora, sem sofrer gols, para encaminhar bem. Cheguei nesse momento para isso, uma oportunidade boa, uma oportunidade para o meu clube, que hoje vive um bom momento e que aí talvez começar a ser mais frequente no nível internacional. E eu, da minha parte, podendo ser tricampeão, podendo jogar mais uma semifinal da Libertadores, uma oportunidade única. Já na Argentina, Carlitos Tevez está de volta ao Boca Juniors. O atacante que foi ídolo no Corinthians foi apresentado ontem em La Bombonera e foi muito festejado por mais de 40 mil torcedores. Até Maradona, torcedor ilustre do Boca, foi prestigiar. Ele está de volta. Cerca de 45 mil torcedores foram ontem à noite receber de braços abertos o ídolo Carlitos Tevez. Entre eles, até Diego Armando Maradona, que lá do seu camarote deixou uma faixa agradecendo o retorno de Tevez ao Boca. Depois, Carlitos fez alguns malabarismos e mandou algumas bolas em direção às arquibancadas, levando a torcida à loucura. Aos 31 anos, o jogador volta ao clube argentino com um custo aproximado de 4,5 milhões de euros. Depois da apresentação em entrevista coletiva, ao ser perguntado se essa era a apresentação mais feliz da vida dele, Tevez respondeu que sim, que nada poderia ser comparado àquilo e que não existia dia melhor do que aquele. Primeiramente, porque aquele era seu povo. Em segundo, porque ele não teria que falar em inglês ou italiano. E em terceiro, porque ele se sentia em família e que agora ele poderia cometer erros sem que ninguém falasse nada. Tá com moral ou não o homem, hein? Pela festa tá com moral, viu? Muita. Escândalo na FIFA. A Justiça Suíça ouviu o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. E, a partir das declarações do ex-dirigente brasileiro, decide até o início de agosto se atende ou não ao pedido norte-americano de extradição. A defesa de Marinho informou que não há provas nas acusações feitas contra ele e vai recorrer à Suprema Corte Suíça. Marinho e outros 6 dirigentes da FIFA foram presos no final de maio em Zurique. O ex-presidente é acusado pela Justiça dos Estados Unidos de recebimento de propina, lavagem de dinheiro e fraude. Ainda na última semana, a Justiça Suíça anunciou a extradição de um dos 7 dirigentes presos, Jeffrey Webb, então presidente da CONCACAF. E a Justiça determinou as quebras dos sigilos bancários de Ricardo Teixeira e da filha dele, Antônia, de 14 anos. A informação foi divulgada à tarde pelo jornalista Lauro Jardim no site da revista Veja. A decisão é do juiz Marcelo Pereira, da 9ª Vara Federal Criminal da 2ª Região e foi tomada a partir de um pedido da promotoria americana. De acordo com a reportagem, os promotores dos Estados Unidos listaram uma série de acusações contra Teixeira, entre elas lavagem de dinheiro, estelionato e concorrência desleal. Ele ainda não se manifestou. Mais um capítulo aí desse escândalo da FIFA, né, Ricardo Teixeira, que ainda tem muito que se investigar. Né? Sim, Ricardo Teixeira, o próprio José Maria Marinho e, por enquanto, o Marco Paulo Neonero, que é o presidente em exercício, eleito, ainda não foi citado nominalmente, mas também está sendo investigado. Essas são as informações e tem que passar o futebol brasileiro a limpo também, né? Temos uma CPI do futebol sendo em andamento aqui no país e agora a aprovação também da medida provisória que regulariza a situação dos clubes em relação aos débitos com a federação. Então fica a expectativa de um futebol moralizado. E punição para os culpados. Claro. Obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. É com você, Gamberini. Um programa da Prefeitura de São Paulo tira as crianças de casa e promove diversas atividades. É o Recreio nas Férias, que acontece até sexta-feira em 84 pontos por toda a capital. Nesta edição, o tema é Brinquedos e Brincadeiras de Matrizes Africanas. De um lado, batucada das boas. E na plateia, olha lá, eles dormem profundamente. A piscina cansou eles, né? Eles ficaram da 1 e pouco até agora, né? Eles ficaram um pouquinho no palco aqui e depois dormiram, arriaram e não aguentaram.
Bom, tem criança como o Rian que precisa um pouco mais atividades. O que você já fez hoje aqui? Fui pra piscina, tomei café e fui aí. E não tá cansado, não? Eu quero. Que horas que você vai cansar? Lá em casa. Para os pais, filhos felizes e cansados é um alívio, vai. Para gastar bastante energia mesmo, é bom. Para não ficar no meio de adulto, não ficar só na televisão. Durante toda a semana, esses meninos e meninas têm agenda cheia, com dança, computador e a preferida. A piscina. O que faz dar uma pausa na piscina? Ah, a fome. O que teve de lanche? Maçã, bolacha e café com Nescau. Chega a que horas? De 9 horas. 9 horas da manhã? Quase 5 da tarde e ainda tá aqui? Sim. E o que você faz? Eu brinco, vou pra piscina e eu vou pro telecentro. E no telecentro você fica no computador até ter que ir embora? É. Se você não estivesse aqui, você ia estar fazendo o que agora? Ah, não sei, em casa, brincando, mas não seria a mesma coisa. Tudo isso dentro da escola, com professores, recreadores, mas eles esperam também ansiosamente os passeios pela cidade. Quem vai no passeio? Sabe pra onde? Tem gente que pode até achar estranho, escola cheia de aluno em plenas férias, mas é isso que acontece aqui em São Paulo, sim, com o Recreio nas Férias. Esse é um projeto aqui de São Paulo que já está na 29ª edição e que qualquer criança pode participar. Basta ter entre 4 e 14 anos de idade, nem precisa ser aluno da rede municipal e preencher uma ficha de inscrição com todos os detalhes e a autorização dos pais. Para estas férias já não tem vaga. É legal assim, a partir de outubro, começar a se informar para janeiro, que janeiro são 2 semanas com piscina, com saída, com uma brincadeira demais em toda a cidade. O projeto da Prefeitura de São Paulo. Quem participa não precisa desembolsar 1 centavo. E você vai ver a seguir, em São Paulo, alguns estabelecimentos comerciais antigos resistem ao tempo e à concorrência. E a intervenção artística na Cracolândia. O grafiteiro Eduardo Cobra vai contar com a ajuda das pessoas que moram na região. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Quem precisa de espaço vai adorar a Chevrolet Spin, a minivan com o melhor valor de revenda. 5 ou 7 lugares, o maior porta-malas da categoria. Câmbio automático e agora com uma vantagem tamanho família. Taxa 0 em 30 vezes. Aproveite. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Tem mais. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Numa metrópole famosa pelos shoppings, pelas lojas modernas, alguns estabelecimentos ainda resistem ao tempo e à concorrência. Em São Paulo ainda é possível comer, cortar o cabelo e vestir ternos cortados à mão. Tudo feito como antigamente. Tudo está
está igual há quase meio século. O Salão Lírico, na rua 24 de Maio, ficou famoso nos anos 80, quando o dono resolveu exibir óperas na televisão. Depois que vim para cá, angariei muitos clientes do Teatro Municipal, cantor de ópera, coral, orquestra, maestros. A habilidade com as tesouras e o corte tradicional ainda atraem a clientela. Aos 79 anos, seu Gaspari não tem herdeiros interessados pelo negócio, mas também não pensa em parar. Não, olha a minha vida aqui. A aposentadoria também não está nos planos de Valério Tadei, 82 anos. É ele quem corta pessoalmente tecidos italianos dos ternos encomendados. É uma base de 30 a 35 ternos por mês, né? Mais ou menos, né? Aqui cada cliente tem uma pasta com o nome e aqui dentro tem um molde como esse com as medidas do cliente que foram tiradas em casa. O molde só muda se o cliente mudar de tamanho. Daqui o molde vem ser riscado no tecido, que é cortado à mão. Um processo completo que dura de 30 a 40 dias. Cada terno não sai por menos de R$5.000, mas não é pelo preço que a profissão está desaparecendo. Você não encontra mais funcionário para trabalhar. Mesmo com dificuldade para contratar, ele não abre mão da qualidade. Por isso, nada é muito moderno por aqui. As máquinas de costura, a tesoura francesa, o ferro de passar de 12 quilos. Tudo é igual há 60 anos. Tem um cliente meu que tem terno meu há 20 anos, está lá ainda, intacto. Cabelo e terno cortados, é hora de comer. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. E que tal se o lugar tiver 142 anos? Uma das coisas interessantes aqui dessa cidade de São Paulo, essas padarias, esses lugares antigos, tradicionais, né? Todo mundo conhece, todo mundo marca encontro aqui. Às vezes, quando você tem alguma coisa para fazer e não sabe, a Santa Teresa. A padaria Santa Teresa até já mudou de dono. Das características originais ficaram a pintura na parede e os sabores de pratos que nunca deixaram o cardápio. A coxa creme, que é a nossa coxa, a coxa do frango mesmo com caldo empanado. E a canja, que é uma tradição, que a gente manteve todas as mesmas receitas, e a rosca Santa Teresa, que é uma rosca de chocolate. Quando a gente comprou, tinha um salgadeiro muito antigo e foi passando para os novos e por aí vai, é a mesma receita. Cegonheiros fazem o segundo dia de protestos na rodovia Anchieta. A repórter Sabrina Pires está na porta da Volkswagen e tem informações ao vivo. Olá, Sabrina. Para parar isso não tem por que ficar aqui agora. Olha, Gamberini, os caminhões que passaram o dia aqui na Via Anchieta no sentido do litoral, bloqueando duas faixas do acostamento e uma pista da rodovia, já foram retirados aqui da Via Anchieta e vão passar a noite em estacionamentos da região. Mas voltam amanhã cedinho, 7 horas da manhã, para o terceiro dia de protesto dos cegonheiros. Só que até lá, cerca de 100 motoristas vão passar a noite aqui em frente à fábrica da Volkswagen, numa forma de resistência desse movimento. Eles reclamam de uma nova política de contrato da Volks com os prestadores de serviço. Dizem que a montadora só favorece uma grande empresa e isso pode prejudicar pelo menos 5.000 empregos aqui na região de São Bernardo, de motoristas autônomos e também de pequenas empresas. A Volks, em nota, respondeu que ela contrata e o preço que ela define, isso não é ilegal e ela estaria dentro da lei. Amanhã, protesto às 7 horas da manhã. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. A Cracolândia teve hoje um dia diferente. Aconteceu na região uma oficina de pintura com Eduardo Cobra. Foi a primeira das 10 intervenções artísticas que o artista e a equipe irão realizar em diversos pontos da cidade. A intenção do projeto São Paulo, uma realidade aumentada, é convidar a população para um momento de reflexão sobre a cidade. Essas telas já foram expostas em Roma. A assinatura é conhecida no mundo todo. E hoje, essa arte ganhou a calçada da Rua Helvécia, na região da Cracolândia, centro de São Paulo.
Por trás disso, a equipe do artista plástico Eduardo Cobra. São intervenções que pretendem causar uma reflexão sobre áreas da cidade de São Paulo que muitas vezes são esquecidas ou as pessoas têm preconceito e tudo mais, então a gente quer realmente reverter essa posição. Foi a chance de esses moradores de rua pegarem nas latas de spray e fazerem arte. Este mural foi totalmente dedicado à imaginação deles. E por pelo menos alguns minutos, os dependentes químicos deixaram o crack de lado para se dedicar às cores. Cobra e os artistas que trabalham com ele acompanharam tudo e depois deram uma verdadeira aula de como pintar. A arte aqui é uma forma de expressão, sim, mas para os moradores de rua do centro de São Paulo ela ganha um significado a mais. É uma alternativa para se libertar do vício. O Marcos é da equipe que trabalha com cobra e ele é um exemplo de como a pintura pode mudar a vida de uma pessoa. Não tinha mais saída, pelas minhas próprias forças não conseguia sair, né? E graças a Deus que me deu esse dom maravilhoso, né? Então a gente sabe que num local como esse tem tantos artistas e tantos talentos que muitas vezes precisam simplesmente de um incentivo. Olha como ficou o mural pintado pelos moradores. A obra será leiloada nos próximos dias e o valor arrecadado vai para oficinas de arte do programa De Braços Abertos. A gente está trabalhando para que a redução de danos venha a acontecer sem que eles percebam, sem que você humilhe eles com a questão de: olha, tá na hora de você parar, tá na hora de você reduzir, senão você vai morrer. Essa fala a gente já arriscou do nosso palavreado para a gente poder, de uma forma com a arte, mostrar uma alternativa nova de vida. Gostou? Então, todos os dias, Eduardo Cobra vai anunciar nas redes sociais, Facebook e Instagram, a intervenção do dia seguinte. Amanhã, ele e a equipe estarão na Avenida Paulista, das 10 da manhã às 5 da tarde. E você vai ver a seguir, tragédia na Índia. 27 pessoas morrem pisoteadas num festival religioso. E ainda Irã e potências mundiais chegam a um acordo nuclear. Os iranianos se comprometem a não produzir armas e, em troca, as sanções contra o país vão ser suspensas. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O Irã e 6 potências mundiais fecharam acordo histórico sobre o programa nuclear iraniano. O acordo deve impedir que o Irã produza a bomba atômica. Em troca, os Estados Unidos e a União Europeia vão retirar as sanções que sufocam a economia iraniana. A rodada final em Viena durou 17 dias com negociações intensas. O acordo foi anunciado pela chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, e pelo ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif.
Com 109 páginas, o acordo restringe o programa nuclear iraniano e prevê inspeções criteriosas até em unidades militares. Em troca, os países ocidentais suspendem progressivamente as sanções que têm afetado as exportações de petróleo e a economia iraniana. Cerca de 100 bilhões de dólares de ativos iranianos no exterior vão ser descongelados. O embargo da ONU ao comércio de armas continua em vigor por mais 5 anos e a transferência de tecnologia de mísseis balísticos dura mais 8 anos. Se o Irã violar o acordo, as sanções serão retomadas. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que seu país nunca tentará obter uma arma nuclear e comemorou a abertura de um novo capítulo nas relações do Irã com o mundo. Rouhani foi eleito há 2 anos com a promessa de reduzir o isolamento diplomático do país de 77 milhões de habitantes. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que todos os caminhos para o Irã conseguir uma arma nuclear foram fechados. Destacou que o acordo não se baseia na confiança, mas na verificação, e alertou o Congresso americano de que vai vetar qualquer legislação que impeça a implementação do acordo. Os congressistas americanos têm 60 dias para revisar o texto. Enquanto o mundo comemorava, o primeiro-ministro direitista de Israel, Benjamin Netanyahu, dizia que o tratado é um erro de proporções históricas. Israel teme que o Irã possa usar armas nucleares contra seu território. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Ele fala sobre este acordo histórico. Vejam só que curioso. Antigamente, o mundo festejava quando algum país passava a dominar alguma tecnologia. Pois hoje estamos todos festejando, mas por um motivo exatamente oposto. Isso porque foi firmado um acordo internacional, sobre o qual vocês ouviram agora há pouco, e por ele o Irã terá menos acesso à energia nuclear. A causa é justa. Se o Irã mexer menos em centrífugas para enriquecimento de urânio e em reatores para a produção de eletricidade, ele também ficará bem mais longe da produção da bomba atômica. Era isso que queriam os países ocidentais. As negociações foram longas, mas muito longas. Demoraram 9 anos. Começaram na Agência Internacional de Energia Atômica, um braço das Nações Unidas. De um lado estava o Irã. De outro lado estavam os Estados Unidos e a Alemanha e mais 4 membros permanentes do Conselho de Segurança, que são a China, a Rússia, a França e o Reino Unido. Os técnicos da ONU tinham certeza de que o Irã estava construindo clandestinamente a bomba atômica. O governo daquele país impedia a inspeção dos fiscais da ONU e ainda fazia compras suspeitas de material de clientes, dos clientes que eram os mesmos traficantes que permitiram a bomba atômica do Paquistão. Há uns 20 anos, o Irã queria ser o país mais poderoso entre os islâmicos do Oriente Médio e queria também proteger os xiitas. O rival iraniano era o Iraque, mas depois os americanos invadiram o Iraque e, na prática, destruíram as ambições iraquianas. O Irã ficou sozinho no meio de campo. Mas um dos planos que ele tinha era bem mais maluco. Poderia partir para cima de Israel. Pelo acordo de hoje, o Irã destrói 2/3 das centrífugas que enriquecem urânio e se desfaz de 98% dos seus estoques de urânio enriquecido. Agora, sem a bomba atômica, o Irã não conseguirá ameaçar Israel ou qualquer outro vizinho. E com isso, a República Islâmica dos Ayatollahs perdeu a bomba, mas no fundo ela também sairá ganhando, porque a ONU vai suspender todas as sanções econômicas que tinham sido votadas contra ela. É assim que o mundo gira. Boa noite. Tragédia na Índia. 26 mulheres e um homem morreram pisoteados num festival religioso. A multidão celebrava o primeiro dos 12 dias de um festival religioso que acontece uma vez a cada 144 anos. Os peregrinos pretendiam se banhar no rio Godavari, considerado sagrado para os hindus. A confusão começou quando uma mulher caiu em meio às pessoas que se empurravam em direção ao rio. Os grandes festivais religiosos da Índia reúnem milhões de pessoas e os tumultos são frequentes. A Agência Espacial Americana comemora. Depois de uma viagem de 9 anos, a sonda, batizada como Novos Horizontes, chega ao ponto mais próximo de Plutão. A contagem regressiva marcou a chegada da sonda não tripulada a 12.430 quilômetros de Plutão, o ponto mais próximo que um objeto terrestre já esteve do chamado planeta anão.
Lançada pela NASA em janeiro de 2006, a sonda percorreu quase 5 bilhões de quilômetros e nos próximos dias deve enviar as imagens mais detalhadas já obtidas de Plutão. A nave tem o tamanho de um piano. Ela já mostrou que o planeta anão é de 20 a 30 quilômetros maior do que se pensava, com um raio de 1.185 quilômetros. Até agora, os dados eram imprecisos, porque a atmosfera de Plutão é muito densa e cria uma miragem. Os cientistas também confirmaram a existência de uma calota de gelo polar e detectaram nitrogênio escapando da atmosfera. Serão necessários pelo menos 6 meses para a Novos Horizontes transmitir o material coletado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite. A máquina captura a deputada federal Mara Gabrilli, hoje, 11h30 da noite.